Recentemente, um novo escândalo sobre espionagem e vazamento de dados colocou a Apple sob pressão. A acusação é de que o spyware Pegasus teria sido usado contra jornalistas e ativistas de direitos humanos, além de deixar vulnerável milhares de dados de usuários. Mas você sabia que existe outra possível ameaça à sua privacidade e que decorre da relação da Apple com a China? Vem comigo depois da vinheta para eu contar essa história que ainda está muito pouco conhecida por aqui. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Guilherme Saraiva, sou empreendedor, investidor e mentor de startups e o meu objetivo aqui no Mentalidade de Estratégia é trazer temas que possam fazer a diferença na sua vida como empreendedor ou gestor de negócios. Agora vamos lá. No início de 2018, a Apple estava começando a colocar a sua posição sobre privacidade. Naquele momento, principalmente o Facebook já enfrentava uma série de escândalos relativos à maneira como eles utilizavam os dados das pessoas. E a Apple queria se distanciar disso, se apresentando como uma alternativa diferente. Até o próprio Tim Cook, CEO da Apple, veio a público dizer que o direito à privacidade seria um direito fundamental. Em suma, a Apple dizia para os seus consumidores: confiem em mim em relação aos seus dados, que eu vou protegê-los. O problema é que, ao mesmo tempo que ela dizia isso aos consumidores, ela estava profundamente enraizada na China, que já era o seu segundo mercado depois dos Estados Unidos, em 2018, e que movimentava cerca de 47 bilhões de dólares todos os anos. E como sabemos, a China não é exatamente conhecida por ser um país que se importa muito com a privacidade dos seus habitantes. E além disso, eles começaram a partir daquele momento a pensar em novos mecanismos de vigilância e controle sobre os dados e pessoas que habitavam ali na China. E antes da gente entender como é que se desenrolou essa contradição entre o discurso da Apple e a realidade, vamos voltar no tempo e entender como a relação entre a empresa americana e o país asiático começou. Na década de 90, a Apple, assim como outras empresas de tecnologia, fabricavam todos os seus produtos ainda nos Estados Unidos ou na Europa, países conhecidos por ter uma boa mão de obra e serem a sede dessas empresas. Contudo, a mão de obra nesses países é muito mais cara e também tem sindicatos mais fortes, etc. E não necessariamente estavam preparados para produzir em escala como a tecnologia acabou solicitando a partir do grande expoente da tecnologia. O que essas empresas começaram a fazer? Migrar para a Ásia. E a Apple apostou na China, especialmente ali a partir de 2001, quando a China entrou de vez na OMC. A aposta é que a China não seria somente um bom parceiro de curto prazo, mas que isso também tenderia a durar, já que a China estava buscando abrir um pouco a sua economia e permitiria que tanto eles pudessem produzir lá, como também vender seus produtos para aquela larga população chinesa. Bom, em 2004 a Apple lançou o iPod, teve grande sucesso. Em 2007 eles lançaram seu principal produto até hoje, o iPhone. E a China continuou conseguindo acompanhar essa produção. Em 2009, um grande feito, a China começou também a consumir o iPhone, aumentando largamente o mercado da Apple. Então, a essa altura, 2009, as coisas iam muito bem. Mas também existiam alguns sinais de alerta. No mesmo ano, a China bloqueou o Twitter e o Facebook. No ano seguinte, foi pega hackeando o Google e também tentava censurar os resultados de busca daquela plataforma. E assim, por exemplo, o Google decidiu sair imediatamente do país, assim como outras empresas de tecnologia de fora da China que passaram a ser bloqueadas ou restringidas naquela região. Ou seja, por mais que a China estivesse economicamente voando e a Apple estivesse surfando esse crescimento, politicamente já começava a dar alguns sinais que podia trazer problemas. E esses problemas de fato se materializaram, especialmente a partir de 2013. Ali teve uma mudança no governo da China, o Xi Jinping assumiu o comando do país e mudou radicalmente a maneira de se relacionar da China com a Apple. Logo depois, a Central Television, principal emissora do governo, divulgou uma reportagem criticando a Apple, dizendo que basicamente eles não emitiam garantias longas o suficiente para seus produtos. A implicação era de que a Apple estava enganando os consumidores chineses. Bom, e basicamente logo depois pareceu ter uma crítica coordenada em toda a sociedade chinesa às práticas da Apple. Isso vindo de jornais, publicidades, até celebridades falando um pouquinho sobre a maneira como a Apple tratava a China. E parecia que isso tinha algum tipo de relação com o novo governo que estava assumindo. Bom, e por que isso aconteceu? Na verdade, o Xi Jinping ele tinha um projeto para a China muito maior do que ela vinha apresentando ali até a metade dos anos 2000, e ele queria fazer uma China cada vez maior, com empresas também de tecnologia locais cada vez maiores. E essa mudança de perfil aconteceu também porque a China pôde fazer isso, ela estava economicamente forte demais para conseguir com que tivesse retaliações grandes de outros países
em relação à maneira como ela estava tratando as empresas ocidentais, especialmente as empresas ocidentais de tecnologia. Temos que lembrar que naquele momento ela já era a segunda maior economia do mundo, muito diferente do que ela vivia em 2001, por exemplo. Então eles tinham basicamente a habilidade de fazer o que eles queriam. E como é que a Apple respondeu a isso? Em primeiro lugar, o Tim Cook, já então CEO da Apple após a morte de Steve Jobs, fez uma carta pública de pedidos de desculpa ao país asiático. Mas o cenário em si não mudou tanto, pelo contrário. O governo ele começou a intensificar esse cenário de vigilância e controle dos dados da população chinesa naquele momento, naqueles anos. Em 2017, veio o golpe final nas pretensões da Apple de ter uma vida tranquila naquele país. No verão de 2017, a nova lei chinesa de cibersegurança entrou em vigor e passou a exigir que as empresas de tecnologia armazenassem os dados criados na China. O iCloud é o serviço de armazenamento de dados da Apple, que milhões de consumidores chineses usam para armazenar dados pessoais privados, como seus contatos, documentos, fotos, e-mails e até mesmo seus locais em tempo real. Antes dessa lei, a Apple armazenava esses dados em grande parte fora da China. E esses dados eram criptografados, o que significa que só podiam ser acessados com certas chaves de criptografia digital. E a Apple manteve essas chaves digitais para bloquear os dados fora da China também. Sob a nova lei, a China exigia que a Apple trouxesse esses dados para lá e armazenasse os dados em servidores do governo chinês. Então, basicamente, se essa lei fosse cumprida ao rigor, a Apple teria que ter os dados dos consumidores chineses basicamente na mão do governo. Tá, e como é que a Apple respondeu a isso? Bom, isso é algo que o repórter Jack Nicklaus do New York Times vem tentando responder desde 2018. Para isso, eles conversaram com 17 funcionários e ex-funcionários da Apple, tentando entender um pouquinho do cenário de resposta da Apple ao país asiático. E o que eles encontraram foi mais ou menos o seguinte: a Apple teria aceitado armazenar os dados na China, mas, como contrapartida, pediu que as chaves digitais da criptografia ficassem fora da China. Basicamente, a Apple teria permitido que os dados ficassem sim na China, mas que as chaves digitais para criptografia ficassem fora da China, o que basicamente deixa inutilizável a permissão, a posse daqueles dados por parte do governo chinês. Eles não têm muitas informações do que aconteceu a partir de 2018. Certo é que essas chaves digitais também pararam na China, e não como a Apple queria. A Apple, por sua vez, alega que existe todo um sistema de segurança que torna impenetrável conseguir acessar esses dados. Contudo, alguns especialistas consultados pelo Jack Nicklaus falam justamente sobre o fato de que os servidores e que as chaves se encontram não só em território chinês, mas também em computadores que são de procedência e de domínio do próprio governo. Talvez existiria alguma forma assim de ter acesso a esses dados. Afinal, temos que lembrar que qualquer coisa pode ser hackeada. Quando falamos sobre servidores físicos reais que contêm os dados na mão de um hacker sofisticado como o governo chinês, torna-se extremamente difícil proteger esses dados. Outra descoberta bem importante que eles alegam ter feito é que a Apple estaria contribuindo para esse serviço de controle de informações por meio da Apple Store. É o seguinte, há algum tempo já se sabe que o governo chinês pede para a Apple retirar alguns aplicativos da App Store. E sabemos que a Apple, em alguns casos, ela de fato exclui, em outros casos não. Mas as descobertas deles foi que a Apple construiu também um software, um sistema para que tivesse a detecção de potenciais aplicativos que pudessem desagradar o governo chinês antes mesmo do governo chinês provocar, para que eles pudessem ser eliminados antes mesmo de serem lançados. É bastante impressionante, né? E como parte desse sistema, a Apple teria criado essencialmente uma lista negra de termos que são proibidos na China. E são coisas como a independência do Tibete, Taiwan, movimento espiritual chinês, o Dalai Lama e nomes de certos dissidentes chineses. E, além disso, eles contratariam centenas de próprios revisores de aplicativos e os treinariam sobre quais tópicos procurarem, ou seja, contribuindo efetivamente aí com a parte do governo chinês que busca controlar e restringir o acesso à informação por parte dos habitantes. Essas seriam as maneiras que a Apple teria encontrado de não desagradar as autoridades chinesas e continuar produzindo boa parte dos seus produtos lá e tendo acesso ao maior mercado consumidor do mundo. Mas é muito importante porque isso significa que eles estariam contribuindo e aceitando as maneiras de um país que não é conhecido exatamente por proteger a privacidade dos seus usuários, dos seus habitantes. E essa história faz a gente pensar que depois de 20 anos, a Apple que entrou na China pensando que poderia mudar a China, na verdade pode estar sendo muito bem alterada por ela. Na verdade, a China tem conseguido obter certo controle sobre a maneira como a Apple trata os dados
pelo menos lá no país asiático. E diante do poderio da China, do crescimento que a China tem e da cada vez maior influência que ela tem sobre o mundo, a gente deve sim, pode ficar preocupado com o que isso pode representar a nossa privacidade também. Afinal, não só esse escândalo, mas também outros escândalos que as empresas de tecnologia vêm passando e vêm demonstrando que elas têm bastante dificuldade em lidar com a nossa proteção de dados, principalmente com a maneira como outras empresas e governos podem fazer com esses dados. O que eles podem fazer com esses dados? Para finalizar, eu acredito que essa vai ser uma discussão cada vez maior no mundo. Na Europa e nos Estados Unidos, a gente vê uma série de iniciativas de regulamentação para limitar um pouco do poder e do alcance das Big Techs, né? Não só no seu poderio econômico, mas também no seu poderio sobre os dados. Em compensação, a China vem cada vez mais forte e deve assumir o posto de economia número 1 do mundo em muito pouco tempo. Como é que o Ocidente vai conseguir lidar com essa maneira, vamos dizer assim, autoritária da China lidar com dados, com habitantes e com o restante dos países do mundo, ao mesmo tempo que em muitos lugares ela pede que as Big Techs sejam cada vez mais reguladas e tenham cada vez menos poder que elas possuem sobre a vida hoje em geral. A verdade é que nós temos alguns conglomerados de tecnologia que mexem hoje na vida do mundo inteiro e que a forma como eles vão ser tratados e vão tratar o mundo ao longo dos próximos anos vai ditar muito da nossa vida. Esse é um assunto ainda muito pouco conhecido, muito pouco explorado aqui no Brasil e você saber disso vai fazer toda a diferença na sua vida e nos seus negócios. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, se inscrever no canal, bota aqui no comentário qual tópico você quer ver, se você quer ver uma empresa analisada, se você quer algum outro tópico de futuro e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia.